Fala, torcedor do Timão. Antes da notícia, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações. Fique agora com a notícia. Jogador do Al Nassr é especulado no Corinthians e possível contratação já está decidida. As especulações sobre o meio-campista surgiram na Fiel, após declaração do presidente Augusto Melo. Confira pontos positivos e negativos. Na gestão de Augusto Melo no Corinthians começou entre altos e baixos, com todos felizes após um patrocinador Master Record, mas ao mesmo tempo tristes com o desempenho demonstrado em campo. A equipe comandada por Mano Menezes está na última posição do seu grupo no Campeonato Paulista, com apenas 3 pontos em 12 partidas, uma vitória e 3 derrotas consecutivas, ligando o sinal de alerta. Toda essa situação fez com que o presidente passasse a ser responsabilizado de forma mais incisiva, principalmente depois que algumas negociações que eram dadas como certas acabaram fracassando, além da polêmica saída de Lucas Veríssimo. Outra situação que causou desconforto nos bastidores foi a de Mateuzinho, campeão da Libertadores de 2022, que já treinava com o elenco, mas após uma confusão entre os dirigentes, foi obrigado a retornar ao Rio de Janeiro. Talisca no Corinthians em 2024? Nas redes sociais, nas últimas horas, o meia Anderson Talisca, de 30 anos, do Al Nassr, da Arábia Saudita, tornou-se um nome popular entre os torcedores do Corinthians. O nome do jogador foi bastante pesquisado e comentado na Fiel. Isto aconteceu devido a uma declaração do presidente Augusto Melo. Não há novidade para ninguém que o camisa 94 tem um excelente contrato na Arábia Saudita e recebe um salário fora do padrão brasileiro, mas uma fala do dirigente fez sonhar os torcedores. Augusto fez um comunicado afirmando que o Corinthians estaria negociando a contratação de um meio-campista famoso e de alto nível com 1,90 metros de altura. Essa peculiaridade no tamanho do atleta fez Fiel especular que Talisca teria exatamente essa altura. Está chegando um meio-campista de primeira linha com 1,90 metros de altura, disse o presidente do Alvinegro do Parque São Jorge, em vídeo que vazou nas redes sociais e repercutiu na Fiel e no mercado do futebol. E quem é o meio-campista de 1,90 metros que o Corinthians quer? Jorge Nicola deu informações e revelou que, na verdade, o jogador com essa altura que o Timão busca não é um meio-campista, onde caberia Talisca, mas sim um meio-campista para reforçar o meio-campo. Resta aguardar para saber quem será o jogador para esta posição. Augusto Melo oferece 7 milhões de euros. E o Corinthians fazendo oferta pelo camisa 10, o presidente Augusto Melo espera que o meio-campista queira assinar um contrato influente com o Corinthians. Confira. Augusto Melo assina contrato com um novo treinador. O Corinthians foi derrotado pelo Santos por 1-0 na sexta rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, na quarta-feira, 7. Augusto Melo decidiu demitir Mano Menezes e seu auxiliar Thiago Kozlowski, que comandou o time no clássico. Porém, para o restante da temporada, a diretoria do Corinthians acertou a contratação do técnico Antônio Oliveira, que atuava no Cuiabá. Conforme informa o All Sport, o profissional assinou contrato de 1 ano com o Timão. O Timão recebe um salário alto. O clube paulista terá de pagar uma multa de cerca de 1,1 milhões para tirar o treinador português do seu atual clube. O anúncio oficial do treinador está previsto para acontecer nos próximos dias e há muito trabalho pela frente após a derrota clássica para o Santos. O Corinthians entrou no clássico alvinegro contra o Santos após 4 derrotas consecutivas. No Paulistão 2024 perderam para Ituano, São Bernardo, São Paulo, Novo Horizontino e Santos respectivamente. Na verdade, esses jogos perdidos levaram à demissão do técnico Mano Menezes do Timão, e nesta noite o treinador foi o auxiliar Thiago Kozlowski. O presidente Augusto Melo agora está focado em buscar reforços, com Claudinho e Duqueiroz sendo cogitados para o alvinegro. Além disso, Bruno Andrade informou ao All Sport que o clube do Parque São Jorge fez uma oferta de 3,5 milhões de euros por temporada para contratar o meio-campista Igor Coronado, que está deixando o Al Ittihad da Arábia Saudita. O meio-campista quer jogar no Timão. Reportagem do UOL revela que Igor Coronado gostaria de jogar pelo clube paulista, com o Corinthians oferecendo o contrato de 2 anos. Se concordar, receberá 7 milhões de euros até o final do contrato. Especulou-se que o jogador de 31 anos teria compromisso com o Flamengo, mas o empresário do atleta negou a história. O meio-campista deixará o Al Ittihad por não fazer parte dos planos do técnico argentino Marcelo Gallardo. A partir de julho de 2021, o Al Ittihad Coronado conquistou bons resultados no futebol do Oriente Médio. Nas últimas 3 edições do Campeonato Saudita, marcou 16 gols e deu 30 assistências. Claudinho e mais um podem ser as primeiras contratações de Antônio Oliveira no Corinthians. Ainda não foi anunciado que o treinador português substituirá Mano Menezes. A diretoria gostaria de recolher algumas contratações. Confira. Após 4 derrotas consecutivas no Campeonato Paulista, Mano Menezes não resistiu à pressão e foi demitido pela direção do Corinthians. Antônio Oliveira perto do anúncio. O Timão se prepara,
portanto, para o anúncio do português Antônio Oliveira de Cuiabá. A notícia da saída de Mano surpreendeu quem esperava que ele ficasse pelo menos até o clássico contra o Santos, na quarta-feira, 7. A primeira opção foi Márcio Zanardi, do São Bernardo, mas na primeira gestão enfrentou regulamentos que o impediram de comandar o time no Paulistão. O nome de Cuca também foi citado. No entanto, Antônio Oliveira foi o selecionado. O trabalho realizado em Dourado satisfez Augusto Melo e as lideranças corintianas. Portanto, o clube paulista pagará multa a ele pela rescisão de contrato com o Timão. Rodrigo Garro finalmente disponível. Mais de um mês após sua chegada, o meio-campista argentino Rodrigo Garro finalmente apareceu no boletim diário da CBF do BID após uma longa burocracia entre o Talleres de Argentina e a Associação Argentina de Futebol, AFA. O camisa 16 está, portanto, disponível para o clássico alvinegro. Relembramos que a equipa do Povo é comandada interinamente por Thiago Kozlowski, membro da Comissão Técnica Permanente. Mesmo que o português esteja próximo da confirmação, a direção trabalha para trazer dois reforços muito importantes para ele. São dois jogadores do Zenit, da Rússia, o meio-campista Claudinho e o meio-campista Duqueiroz. Nova carta de Claudinho e o interesse por Duqueiroz. Segundo Bruno Andrade, jornalista do UOL Sport, existe sim um projeto para a dupla. Claudinho é um sonho não só do Corinthians, mas de muitos times brasileiros. Segundo informações, o Timão prepara uma nova cartada que será anunciada pelo próprio clube. Times como Flamengo e Palmeiras já fizeram investidas por ele. O Zenit já estipulou 20 milhões de euros, a 107 milhões de reais. Segundo a cotação atual, o alvinegro paulista teria ouvido nas últimas conversas que os russos aceitariam a chance de um empréstimo com opção de compra. Também revelado pelo todo-poderoso, Duqueiroz estaria na pauta. E aí, fiel torcedor, você aprova a dupla Claudinho e Duqueiroz no Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Jornalista expõe o técnico português que deveria treinar o Corinthians. O jornalista explicou que o comandante português é atualmente um nome popular para o técnico do Timão. A diretoria já se movimenta no mercado. Confira. O Timão finaliza a preparação para o jogo contra o Santos. Na manhã desta terça-feira, dia 6, o Corinthians completou a preparação para mais um clássico da temporada. O Timão enfrenta o Santos na próxima quarta-feira, 7 de janeiro, em jogo importante pelo Campeonato Paulista. Além da escalação completa, a novela de Rodrigo Garro finalmente chegou ao fim. O meio-campista foi anunciado no Joaquim Grava esta manhã, após seu nome ser divulgado no BID. Após 30 dias, o meio-campista já pode estrear com a camisa preta e branca. Outra coisa que empolgou o CT corintiano nesta manhã foi a agenda do novo treinador. Augusto Melo, presidente do Corinthians, marcou reunião com os dirigentes das torcidas organizadas para discutir o assunto. A ESPN revelou os antecedentes do jogo. Nome do momento no Corinthians. Após a confirmação da saída de Mano Menezes, o Corinthians corre contra o tempo para contratar um novo treinador. O novo treinador tornou-se alvo da equipe. Este é o português Antônio Oliveira. Segundo o jornalista e apresentador Benjamin Beck, técnico português do Cuiabá, esse seria o nome que mais cresce nos bastidores do Parque São Jorge, que assumirá o time em 2024. O nome de Antônio Oliveira, português, técnico do Cuiabá, ganha força nos bastidores do Corinthians, informou Benjamin Beck em postagem em suas redes sociais. Vale destacar que o Dourado tem feito um jogo difícil, pois o comandante já esteve na mira de outras equipes em outros momentos. Ou seja, o clube não terá vida fácil se realmente quiser contratar Antônio Oliveira. O técnico do Cuiabá é um alvo. O comandante fez um bom trabalho no Atlético e, agora, no comando do Cuiabá, continua fazendo um bom trabalho. Conseguiu manter o time no meio da tabela e ficar longe da briga pelo rebaixamento à Série B. Deve caber ressaltar que ele tem mais um fator que agrava a situação. Na semana passada, o treinador Mano Menezes fez comentários muito negativos sobre a equipe de Antônio Oliveira. A situação parece acerto do novo profissional que irá comandar o time no restante da temporada de 2024. E aí, fiel torcedor, você aprova Antônio de Oliveira como novo técnico do Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Técnico ganha força para assumir clube no Brasil e bomba noticiário. Treinador ficou apenas 2 jogos no Timão para substituir e saiu depois da classificação na Copa do Brasil, mas agora ganha força para voltar ao futebol. Confira. Péssimo início de temporada para o Corinthians. O Corinthians teve um dos piores inícios de temporada de sua história, com polêmicas durante a janela de transferências e maus resultados, deixando o clube em posição difícil na tabela paulista. Após a derrota por 3-1 para o Novo Horizontino, na Arena Neoquímica, a direção do Alvinegro do Parque de São Jorge anunciou mudanças drásticas para o restante da temporada. Depois de 20 jogos e 38% de aproveitamento, Mano Menezes deixa o Timão. Como já contamos aqui no canal, veja o vídeo que deixei nos cards. Com resultados ruins, o Corinthians terminou
terminou na última colocação do Grupo C Nacional e também foi rebaixado na classificação geral. E o timoneiro já tem um nome privilegiado que comandará o time até o final do Paulistão. A ideia da direção do clube paulista é confiar a equipe principal ao técnico sub-20 ídolo do clube Danilo até o final da competição. Informações sobre uma possível troca atualmente. Nesta segunda-feira, 5, o nome de Cuca voltou ao mercado brasileiro. Quem sabe se conseguirá um novo emprego em 2024. Cuca também passou recentemente por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, outro motivo da rejeição do Botafogo. A última participação de Cuca no Brasil foi em 2021, quando era técnico do Atlético Mineiro. Na ocasião, levou o time aos títulos da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro. Os planos de Cuca para 2024. Cuca está ausente do futebol brasileiro desde abril. Ele aceitou um emprego no Corinthians, mas saiu pressionado por um julgamento em que foi condenado por má conduta sexual na década de 1980. O técnico passou 2 jogos como técnico do Corinthians antes de ficar exausto e não aguentar mais a pressão de fiel torcida. O alvinegro paulista foi eliminado da Copa do Brasil, onde venceu o Remo por 2-0 e garantiu a vaga na disputa de pênaltis. Mesmo que não haja solução para a situação, o auxiliar técnico Thiago Kozlowski será o responsável pela formação do time titular do clube. A tarefa de manter o moral do elenco elevado não é fácil, mas não temos tempo para nos arrepender. Enquanto o Corinthians busca uma valorização na classificação do Campeonato Paulista. E aí, fiel torcedor, você aprova Cuca como treinador do Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Urgente agora! Em Corinthians acaba de decidir excluir Mano. O treinador sofreu 4 derrotas consecutivas no início do Campeonato Paulista e o Timão está na zona de rebaixamento. Confira. Inferno astral no Timão. A derrota por 3-1 para o Novo Horizontino, na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Paulista, levou lágrimas aos olhos de milhares de corintianos. Esta é a 4ª derrota consecutiva do Timão no país. Assim que o árbitro interrompeu o jogo, Fiel vaiou ruidosamente o time e pediu a expulsão de Mano Menezes, que estava nas cordas. Na semana passada, o presidente Augusto Melo garantiu o mandato definitivo. O ídolo do Corinthians, Neto, pediu a saída do treinador. Em transmissão na rádio Craque Neto, o craque e apresentador do programa Donos da Bola da Bandeirantes, também culpou a antiga gestão pela situação atual do alvinegro. Quando o Mano tem visão de carreira, ele pede para sair. Porém, como o treinador está dependente do contrato, mantém-se em silêncio. Não quero dizer mais nada, mas ele pode dizer que não tem dinheiro para isso. Começou. Desistir ou não? E Mano tem futuro no SCCP? O principal obstáculo para a atual diretoria na demissão de Mano é o tamanho da multa associada à sua demissão. O Corinthians teria que pagar ao treinador cerca de cifrão 20 milhões se ele fosse liberado mais cedo. O comandante tem contrato até dezembro. O país sofre 4 derrotas consecutivas, incluindo 2 em casa, contra São Paulo e Novo Horizontino. O alvinegro é o líder do seu grupo no estadual. O Timão soma apenas 3 pontos e é o 4º colocado do grupo C, onde o Red Bull Bragantino lidera por 7 pontos. Hoje o time de Mano já teria sido rebaixado há muito tempo. O regulamento do Campeonato Paulista estipula que os 2 piores desempenhos gerais do Paulistão serão rebaixados para a Série A2 após 12 rodadas da primeira fase. Especulações sobre a demissão antecipada do comandante circularam durante todo o domingo, 4 de janeiro. Houve especulações sobre a demissão antecipada do comandante. Rodrigo Vessoni, setorista do Corinthians no portal Meu Timão, apurou que, a princípio, Mano está mantido no cargo. Conversei com pessoas próximas ao presidente Augusto Melo, que não estão sabendo nada nesse sentido. Treino marcado para esta segunda no CT, informou o jornalista. E aí, fiel torcedor, você acha que Augusto Melo que demitir Mano neste momento do Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Urgente agora! Em Corinthians acaba de decidir excluir Mano. O treinador sofreu 4 derrotas consecutivas no início do Campeonato Paulista e o Timão está na zona de rebaixamento. Confira. Inferno astral no Timão. A derrota por 3-1 para o Novo Horizontino, na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Paulista, levou lágrimas aos olhos de milhares de corintianos. Esta é a 4ª derrota consecutiva do Timão no país. Assim que o árbitro interrompeu o jogo, Fiel vaiou ruidosamente o time e pediu a expulsão de Mano Menezes, que estava nas cordas. Na semana passada, o presidente Augusto Melo garantiu o mandato definitivo. O ídolo do Corinthians, Neto, pediu a saída do treinador. Em transmissão na rádio Craque Neto, o craque e apresentador do programa Donos da Bola da Bandeirantes, também culpou a antiga gestão pela situação atual do alvinegro. Quando o Mano tem visão de carreira, ele pede para sair. Porém, como o treinador está dependente do contrato, mantém-se em silêncio. Não quero dizer mais nada, mas ele pode dizer que não tem dinheiro para isso. Começou. Desistir ou não? E Mano tem futuro no SCCP? O principal obstáculo para a atual diretoria na demissão de Mano é o tamanho da multa associada à sua demissão. O Corinthians teria que pagar ao treinador cerca de cifrão 20 milhões se ele fosse liberado mais cedo. O comandante tem contrato até dezembro. O país sofre 4 derrotas consecutivas, incluindo 2 em casa, contra São Paulo e Novo Horizontino. O alvinegro é o líder do seu grupo no estadual. O Timão soma apenas 3 pontos e é o 4º colocado do grupo C,
onde o Red Bull Bragantino lidera por 7 pontos. Hoje o time de Mano já teria sido rebaixado há muito tempo. O regulamento do Campeonato Paulista estipula que os 2 piores desempenhos gerais do Paulistão serão rebaixados para a Série A2 após 12 rodadas da primeira fase. Especulações sobre a demissão antecipada do comandante circularam durante todo o domingo, 4 de janeiro. Houve especulações sobre a demissão antecipada do comandante. Rodrigo Vessoni, setorista do Corinthians no portal Meu Timão, apurou que, a princípio, Mano está mantido no cargo. Conversei com pessoas próximas ao presidente Augusto Melo, que não estão sabendo nada nesse sentido. Treino marcado para esta segunda no CT, informou o jornalista. E aí, fiel torcedor, você acha que Augusto Melo que demitir Mano neste momento do Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.